Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Eu estava pensando em algumas coisas que eu tenho visto no dia a dia, eu acho que você também viu. Como tem ficado cada vez mais claro o plano satânico, que é veiculado no mundo através da carne. Antigamente as pessoas elas tinham uma certa preocupação em falar das suas ações, dos seus comportamentos. Eu me lembro ainda quando nós falávamos muito sobre mensagens subliminares, que são mensagens ditas, que são mensagens faladas de uma maneira que não dá para, entre aspas, entender. Às vezes tinha algumas que eram em duplo sentido. Hoje em dia não precisa mais. As pessoas estão falando claramente. E parece que há um avanço das trevas nessa direção. Veja você, antigamente nós tínhamos a família como sendo sagrada. Recentemente uma pessoa veio, não muitos dias antes desse que eu estou gravando esse vídeo aqui, uma pessoa veio a público e falou o seguinte: eu fiz uma cena íntima, de um relacionamento íntimo com o meu filho. Tá bom? Pode-se dizer que ela fez isso para chocar. Mas isso até poderia acontecer no passado como motivo de vergonha. Mas agora ela não está nem aí. Eu percebo que ela até mesmo monetiza, eu percebo que até mesmo ela ganha dinheiro falando abertamente sobre essas questões. Eu vi recentemente também um influencer, uma pessoa na internet, ensinando como fazer para manter relações íntimas. E ele dizendo que tinha feito isso com mais de 300. Como que é a cabeça dessa pessoa? De tratar o ser humano apenas como mais um objeto. E outras coisas que eu poderia falar. O lugar onde muitas vezes eu frequento, que eu vou para fazer atividade física, as pessoas vão ali sem pudor nenhum, fazem uso de drogas, bebem e outras coisas ali. E fico pensando, será que essas pessoas não têm vergonha? A resposta é não. O apóstolo Pedro, junto também com o apóstolo Paulo, ele vai descrever um cenário chamado de últimos dias, onde as pessoas seriam avarentas, amantes de si próprias, idólatras, sem temor, irreconciliáveis. Mas eu quero pegar um adjetivo aqui que está bem claro no versículo 2, atrevidos. Ele fala de pessoas que não querem nem saber, de pessoas que vão partir para cima, de pessoas que vão ali falar das suas sujidades abertamente, sem preocupação nenhuma, até mesmo tendo orgulho de fazer aquilo que é errado. Pessoas que vão na televisão dizendo que fazem parte de algum tipo de corporação que está contra a lei. E eles não querem nem saber. Eu já ouvi até alguém dizer o seguinte, que no meio dessa vida errada, é melhor então que a mãe do fulano chore do que a minha. Então é melhor que eu faça algo errado. É melhor que eu seja ativo e não seja passivo nesse sentido. E aí eu fico analisando, como será que é o nosso posicionamento enquanto povo de Deus? E eu me lembrei de uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 12 e 13, está escrito o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que tinha acontecido ali? Eles estavam pregando, curando pessoas, abençoando, expandindo o reino. Jesus havia mandado eles fazerem isso. Então aquelas autoridades locais falam o seguinte para eles: olha, está errado. Não é para vocês fazerem assim. Parem de pregar. Entre aspas, aqui se fosse um brasileiro, eu diria assim:
Nós vamos dar uma chance para vocês pararem de pregar sobre esse nome e nada vai acontecer, porque vocês estão enchendo o saco. E eles falam o seguinte, mas espera aí, não tem nenhum outro nome. Não tem ninguém que está acima desse nome. O nome que é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. E o jeito que eles respondem, a Bíblia fala que os ímpios, eles viram o que? A ousadia na fala. Eles perceberam que esses caras aqui não haviam estudado numa grande universidade. Esses caras não tinham uma eloquência, mas eles haviam estado com Jesus. E sabe o que eu percebo? Que muitas vezes falta isso pra gente. O que? Ousadia, com certeza, mas falta a gente passar tempo com Cristo. Nós admitimos. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, quando elas veem um comportamento que é completamente contrário à palavra de Deus. Elas falam o seguinte, olha, não tem nada contra. Como assim? Não tenho nada contra. A Bíblia está falando de ponta a ponta que aquele comportamento é errado e nós nos posicionamos para a gente não brigar, para sermos politicamente corretos, não tenho nada contra. Será que não falta alguma coisa para mim? Será que não falta alguma coisa para você, não? Chamada ousadia. Perceba, lá fora eles são intrépidos. Lá fora eles partem para cima. Porque eles acreditam assim, eles vivem em trevas. Parece que eles são coerentes. E nós dizemos que somos cristãos, nascidos de novo, temos o Espírito Santo de Deus, e quando chegam algumas batalhas, nós nos omitimos. Mas Pedro e João não foram assim. Eles continuaram ali firmados na verdade. Quantas vezes não entendemos e percebemos o direcionamento do Espírito Santo para falar alguma coisa para alguém e não falamos, nos calamos? Quantas vezes não percebemos o direcionamento do Espírito Santo para orar por cura por alguém e tememos? Aliás, tem até uma ministração aqui no meu canal sobre isso. Volte lá, quando eu falo sobre os dons espirituais. Eu falo de uma experiência que eu tive, que eu fui confrontado nesse sentido. Mas não só isso, nós temos também uma palavra de libertação. E a gente acaba concordando com o mundo. Tá difícil mesmo, né? Nossa, cara, é difícil viver no Brasil, hein? Meu Deus do céu. Peraí, parece que os apóstolos, eles faziam algo diferente. E a pergunta que eu faço é, que lado nós estamos? Tem alguém que não está nem aí, que fala, o corpo é meu, a vida é minha, meu corpo, minhas regras, eu faço aquilo que eu quiser. Então eles vão seguir no caminho deles. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos ser um marco, uma referência para falar, não, a Bíblia diz que é assim. Assim que fala a palavra de Deus. Eles gostando ou não, nós precisamos nos posicionar. Eu vi uma frase há uns anos atrás que a Igreja de Jesus ela sofre, não por causa do testemunho, mas pela falta dele. Muitas vezes nós não damos o nosso testemunho por medo, por covardia, ou sei lá o que. Mas é hora da gente permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que a gente venha ter ousadia no falar, ousadia no pensar, ousadia nos comportarmos, para sermos igual a Cristo. Porque, olha só o que tem do lado de lá, no final dos tempos. É isso que diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo de número 10. Mas, olha só, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Que a gente possa ser diferente, que a gente possa brilhar a luz de Cristo através do nosso comportamento, sendo ousados em nome de Jesus.